Oi, gente! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vida Sob Controle, o podcast onde a gente fala sobre vida, hábitos, negócios e como se tornar a sua melhor versão. Hoje a gente está em clima de fim de ano, afinal de contas, né? Dezembro já está aí na metade. E a gente pensou, por que não falar sobre essa questão do fim do ano, da magia que o novo ano traz, né? Que a gente fica empolgado, pensando no que está por vir. E a gente trouxe aqui algumas sugestões, também uma análise, porque a gente vai dar sugestões meio que já usando na gente, né? Para pensar em como foi esse ano de 2024 e como que a gente pode agir, né? O que a gente pode fazer em 2025 para ser um ano melhor do que esse que passou. E aí a gente sempre fica muito, pelo menos eu e as pessoas que eu vejo nas redes sociais, né, ficam muito animadas e motivadas quando pensam nesse novo ano. Mas tão importante do que ficar só pensando nesse ano que vai vir, né? Ai, no que o ano novo vai trazer pra mim, que o ano novo traga, que isso aconteça e aquilo e nananã. É mais importante também, ou tão importante quanto, é a gente pensar no ano que passou. No que a gente fez nesse ano que passou, como ele foi, para que a gente possa entender como a gente vai viver este novo ano. O que foi bom? O que foi ruim? O que a gente tem que melhorar? O que a gente pode manter que foi bom? O que foi muito ruim que a gente não pode repetir? Então, antes da gente começar a ficar só pensando e sonhando com 2025, a gente tem que olhar para trás. E olhar com calma, né? E olhar com calma e fazer essa análise. Então, esse primeiro ponto aqui da gente começar a nossa conversa seria realmente analisar como foi o nosso ano de 2024, o ano da Vanessa, o ano do João. E tem aqui algumas sugestões de perguntas que vão nos guiar para a gente fazer essa análise, mas as perguntas que vocês vão se fazer para se analisar e analisar o ano de vocês fica a critério de vocês. A ideia mesmo é ter esse panorama geral da vida, de como foi, num contexto geral. Tu pode separar também por áreas da tua vida, né, para fazer essa análise. Ai, como é que eu fui na parte de saúde, relacionamento com meu marido, relacionamento com amigos, com família, no trabalho, na vida pessoal, enfim. Mas tem aqui algumas perguntinhas, então, pra gente começar a fazer nossa análise. Eu acho que só fazer uma associação é como um projeto, né? Um projeto de trabalho, enfim. Que ao final de um projeto, antes de entrar numa nova fase, tu vai parar e analisar profundamente a fase inicial para entender o que deu certo, o que deu errado, o que fazer de novo, o que não fazer mais. E muitas vezes a gente acaba mudando de ano, enfim, mudando de ciclo da vida, só pensando no futuro e sonhando grande, enfim, sem parar de fato para analisar o que aconteceu, que é da onde a gente vai tirar os aprendizados. Então, acho que essa reflexão é muito válida. É sempre muito importante, né? Senão a gente se atropela, a gente vai lá, faz um monte de meta, mas a gente nem parou para analisar as metas que a gente já tinha, que a gente não realizou, onde é que a gente falhou, o que a gente fez bem. Ao mesmo tempo, eu sou um dos que tem um cri-cri com a questão de virada de ano e projetos do tipo, não precisa esperar para janeiro, você pode começar em dezembro. Bom ponto. Então, existe isso também. Mas, deixando isso de lado e entrando na magia do ano novo, Mas vamos seguir dessa a gente forma. vai falar sobre isso, porque é importante também, né? Mas vamos começar pela análise. A primeira pergunta que a gente tem aqui é: o que mais me trouxe alegria e realização? O que mais me trouxe alegria e realização em 2024, para mim, foi muito... Nesse ano foi muito questão profissional. Porque foi um ano de mudanças muito grandes. Então, comecei em janeiro ainda trabalhando na empresa da Holanda e em fevereiro mudei. Tive uma chefe nova chamada Vanessa Lino. E, enfim, trabalhando com a Vanessa desde fevereiro, fechando quase um ano agora, né? E foi um ano muito incrível, porque nós tínhamos algumas ideias, alguns projetos, e na verdade a gente mudou de direção, superou expectativas, as coisas foram muito bacanas ao longo do tempo, crescemos a equipe, lançamos o podcast, entramos em mentoria, fizemos muitas coisas legais e fazia muito tempo que eu não me sentia tão realizado profissionalmente. Apesar de ainda ter uma série de inseguranças, uma série de questões que ainda estou tentando entender, e eu acho que vai ser sempre dessa forma. Foi um ano que eu comentei com a Vanessa algumas vezes que, nossa, as coisas estão andando como eu sempre sonhei. Eu queria ter meus projetos, queria ver as coisas que eu sonhava acontecendo. E agora eu realmente consigo colocar várias coisas em prática e ver elas fluindo. Então, foi um ano muito mágico em vários aspectos, mas eu acho que de coisas que me marcaram muito foi isso. E eu não vou entrar na parte de paternidade e falar de Thomas e Sarah, porque aí é sempre a parte surreal em tudo, né? Eu posso falar um pouquinho disso também, mas... É sempre a melhor parte, né? eu fico muito babão o tempo todo. Eu acho que de todos os anos a gente vai sempre concordar que a nossa maior alegria e realização vai ser nossos filhos, né? Nossa família.
Isso em primeiro maior lugar. de tudo, né? Mais de Tanto tudo. de alegria, quanto de inseguranças, quanto de dúvidas, quanto de tudo. Que gera todos os sentimentos possíveis, vai ser nossa família, né. Mas pra mim também, acho que o profissional, esse ponto que tu trouxe foi muito legal, porque foi um ano de muita mudança, né, foi um ano de muita novidade, de fazer coisas que eu nunca tinha feito, porque tu chegou, tu trouxe uma nova perspectiva, tu transformou tudo. Então, foi uma realização muito grande tudo que a gente conseguiu fazer. E não só falando de resultados positivos, das coisas que a gente conseguiu, mas de todas as portas que se abriram, das coisas novas que a gente pôde fazer e pôde experimentar e pôde vislumbrar de coisas que, nossa, a gente vai conseguir chegar aqui um dia, a gente vai poder fazer isso. Então, isso me trouxe uma alegria muito grande, uma realização muito grande também, porque há anos eu vinha com uma insatisfação dentro de mim, né? Eu até comentei já isso nas redes, de nossa, eu sei que eu tô num nível, eu posso chegar no outro nível. Eu sei claramente, eu sinto no meu coração que eu podia estar num outro nível, mas por alguma razão eu não consigo dar esse salto. E nesse ano eu percebi que eu fiquei mais perto de onde eu sei que eu posso e que eu quero chegar. E isso me deixou muito realizada, porque tirou uma insatisfação muito grande que eu já tinha. Então, certamente foi um ano que teve suas dificuldades, claro, a gente vai falar sobre isso. Mas teve essa realização pessoal muito grande. É profissional, aliás. Posso trazer uma das primeiras provocações e reflexões? Claro. Com frequência, uma das coisas que eu falo é quantas vezes ao longo da nossa vida tem alguma coisa que a gente olha para o passado e pensa, nossa, se eu tivesse iniciado isso 5 anos atrás, onde é que eu ia estar hoje, né? E nesse caso de a gente trabalhar junto, eu acho que a gente escolheu o timing certo. Não acho que tinha que ter sido antes, acho que foi na hora certa. Tanto tu quanto eu amadurecermos, enfim, crescermos como pessoas, etc. E também acho que estava no momento certo de entender o que fazer. Mas eu me pergunto hoje, se eu não tivesse mudado, como estaria? Porque eu gostava muito da empresa que eu trabalhava, mas ao mesmo tempo eu já não estava mais com aquele brilho no olho que eu tive em alguns momentos. E sair de lá ao mesmo tempo foi bem desconfortável, foi bem difícil. Eu tinha um salário que era muito bom, eu ganhava em euros, agora ia estar maravilhoso também com um euro tão alto. Mas por isso foi tão difícil também, né? Eu tinha um emprego muito estável, eu estava tranquilo lá dentro, já estava na empresa havia 8 anos, ganhava bem, ia para a Europa 2 vezes por ano com tudo pago, estava tudo certo. E sair da zona de conforto foi bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, isso foi o que trouxe a maior realização de todas. Então, a primeira reflexão, eu acho, dessa virada de ano, enfim, é de que muitas vezes é justamente fora da zona de conforto que as coisas mais incríveis acontecem. Não é da boca pra fora. E que vale a pena a gente sempre refletir, claro, sem botar os pés pelas mãos, né? Essa expressão, né? Uhum. De fazer as coisas sem pensar, enfim, só na empolgação. Eu sou contrário a isso, eu gosto de pensar, de racionalizar, ver se faz sentido. Mas saber que sempre as coisas incríveis envolvem algum nível de risco e é ali que as coisas legais acontecem. Você já entrou na próxima, que é quais foram os meus maiores aprendizados. E, de fato, isso da zona de conforto é um clichêzão, né? Aquele papo, ai, faça aquilo que te deixa desconfortável, saia dessa zona de conforto. Mas um clichê é um clichê por uma razão, né? E esse, especialmente, esse foi um ano em que a gente saiu muito da nossa zona de conforto. Em muitos aspectos. Em muitos aspectos. O profissional, eu acho que fica mais forte, fica mais visível. Mas por conta dessa mudança profissional, o nosso pessoal também teve que acompanhar, né? Então, a gente teve muito aprendizado e a gente está tendo ainda, né? Enquanto casal também, porque a gente passou a trabalhar junto. Então, teve essa questão de aprender a trabalhar junto, aprender a lidar melhor um com o outro. E esse é um aprendizado constante. Então, esse foi um dos grandes aprendizados também. De aprender, enfim, a lidar Vanessa profissional, João profissional, separar, olha, isso aqui é trabalho, isso aqui não tem nada a ver com a gente, marido e mulher. Que às vezes é difícil, porque leva um pouco pro emocional, de como trata e tal. Então, esse foi um aprendizado muito grande também. E eu tô tentando pensar em qual outro grande aprendizado que tive em 2024, que foi tanta coisa. Tem um aprendizado muito grande. Que é difícil, assim, de ranquear. Porque foi tanta coisa ao mesmo tempo. Não, mas tem um outro enorme. Vai, bota aí. O outro enorme é de que as coisas podem mudar completamente do dia pra noite. Isso é verdade. Por que eu tô falando isso? Porque final de abril tava tudo certo. E início de maio, o estado inteiro tava embaixo da água, tudo tinha parado.
E na ali em vida de abril todo a gente mundo. estava começando a rodar, né? Tipo Em assim, abril a gente estava com um acontecendo monte de mais a contrato novo, um monte empresa. de coisa acontecendo. Aham. E. Pegando tração de tudo aquilo, de tudo novo que o João trouxe, né? Quando Não, começou a trabalhar mas junto. esquece a gente que a gente praticamente não foi Sim. afetado, né? Não, eu quero dizer Mas. que esse era o momento que a gente tava, e aí chegou a enchente E mudou e tudo. mudou tudo. Mesmo pra gente que não foi diretamente afetado, a gente foi afetado. Que a gente parou Exato. completamente o trabalho em maio, praticamente todo junho a gente não fez nada, Não praticamente. trabalhamos, a gente ficou em função, né? Ficamos na função disso. E pra mim, um dos grandes aprendizados de que esteja pronto para as coisas darem errado, porque elas podem dar errado, pode dar muita coisa errada. Ao mesmo tempo, foi muito legal de ver nesse momento como as pessoas esqueceram de quaisquer diferenças e se ajudaram, né? É, Então, só de lembrar dá um... É um misto de emoções, né? Então esse parece que faz foi... anos, mas foi em Parece que faz maio. anos e foi em maio. Foi... Realmente, foi um momento muito, muito difícil. E ali também trouxe muito aprendizado. Não só de que tudo pode mudar de uma hora para outra, mas o servir, né? Isso de tu ajudar as pessoas e tu não medir esforços, né? De ir atrás e vamos fazer e vamos parar nosso trabalho. E graças a Deus a gente pôde fazer E isso, como as né? pessoas todas se ajudaram, né? Eu notei Exato. como pra mim foi muito difícil em alguns momentos, porque é muito fácil parar no sinal e dar um dinheiro pra alguém. Ajudar alguém à distância. Não que não seja pra fazer isso, por favor, façam isso. Mas quando eu tava, seja nos abrigos, seja dentro da água ajudando as pessoas, essa proximidade, conseguir confortar elas, seja com palavras, com um abraço, enfim, alguma coisa assim, é muito difícil. E foi o que fez toda a diferença ali. Então, pra mim, foi realmente um momento de tristeza muito grande, mas de crescimento e de aprendizado muito grande também. Nossa, só de lembrar já. Que desafios tu enfrentou e como tu superou esses desafios? Acho que um dos grandes desafios foi ali, né? Então, um dos desafios foi o que eu te comentou, início do ano, mudança de emprego. Então, acho que tomar essa decisão e encarar isso foi muito desafiador. Eu estava bem ansioso, foi bem difícil. Mas, graças a Deus, deu certo. Segundo desafio, acho que foi essa questão das enchentes, de entender como lidar com isso tudo. Existia uma responsabilidade grande, né? E, graças a Deus, as marcas, enfim, as empresas que trabalham conosco foram muito parceiras, todas elas, né? Sem exceção. Então, desde ajudar a gente no sentido de João, Vanessa, fiquem tranquilos, está tudo certo, a gente joga as coisas para frente, não tem problema nenhum. E também de querer ajudar as pessoas daqui, né? Então, Com entrando em doações. contato, como é que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, isso foi bem positivo também, foi bem legal de ver. E acho que tem uma coisa que acompanhou ao longo do ano e tem cada vez mais sido mais forte em mim de desafio, de tentar entender como lidar, que é a questão de que o dia tem 24 horas. É, E entender algumas questões, especialmente no equilíbrio. Não sei nem se é equilíbrio, mas enfim, entender algumas questões na função de família e trabalho. Porque hoje eu noto como realmente os pais de todo mundo costumam tentar fazer o melhor possível para os filhos e que é muito difícil. Porque eu vejo agora com o Sara e com o Thomas, a gente quer colocar eles em várias atividades. E não é só uma questão financeira. Para alguns vai ser questão financeira. Para a gente é muito uma questão de tempo. Como é que a gente faz para dar conta de tudo? Como é que a gente faz para levar? A gente quer colocar no inglês, a gente quer colocar no jiu-jitsu, a gente quer manter na natação, a gente quer manter no balé, a gente quer levar para a escola, a gente quer levar para isso, levar para aquilo. E, ao mesmo tempo, eu comento que aqui em Porto Alegre, que já não é uma cidade gigantesca comparando com outros lugares, mas qualquer coisa é 15, 20 minutos para ir, 15, 20 minutos para voltar. Então, encontrar esse equilíbrio onde tu dá tempo para o trabalho, tu tem tempo para a família, tu tem tempo para as atividades, tu consegue fazer teu exercício, tu consegue ter tempo para todas as coisas que tu quer, é desafiador. E aí tu acaba tendo que abrir mão e escolher o que tu vai poder fazer. prioridades. Mas isso tem sido bem desafiador porque nesse momento, nesse aspecto especialmente, o que a gente vai priorizar para as crianças tem sido um desafio para mim. De entender o que fazer, entender o que priorizar, como fazer. Tu começou a falar e eu estava escrevendo justamente isso, para eu não esquecer. Porque os meus desafios a gente soma, né, junto. Então, o desafio que a gente passou da mudança de trabalho do João, porque ele sentiu os sentimentos relacionados a ele estar saindo de um trabalho em que ele ficou tantos anos, em que ele curtia a empresa, o pessoal e tal. E eu passei pelo desafio de, poxa, agora é isso aqui, a fonte de renda da nossa família é um trabalho que depende de mim, é a minha cara ali, né?
Então, foi o desafio da pressão também e de equilibrar os sentimentos, o medo com, nossa, será que vai dar certo? Poxa, né, em termos de renda, perdemos uma parte da renda, então tinha várias questões acontecendo ali. Também teve o desafio da enchente, enfim. E para mim essa questão da gestão do tempo, trabalho, família, foi um desafio, é um desafio e eu acredito que sempre vai ser. E o E a gente importante vai e urgente, tentando, né? exato. E nem sempre vai ser equilibrar, é muito sobre equalizar, mas entender que tem coisa que numa fase da tua vida tu vai precisar dar um gás maior, para que depois tu possa dar atenção maior para outra área. E isso é uma coisa muito importante, né, algo que eu falo muito sobre, e eu sei que muita gente sofre com isso. Acho que por conta das redes sociais também, a comparação, a gente vê muita gente fazendo muita coisa, mas enfim, essa coisa de dar conta de tudo. Tudo é muita coisa, o que que é tudo, né? E a gente tem que entender que não vai, o mundo inteiro é muita coisa para fazer. E aí a gente tem que ver aquilo que é mais importante para nós, tentar dar conta daquilo que realmente importa, daquilo que tu entende que vem primeiro, e entender também que nessa fase da vida isso vai vir primeiro, naquela fase da vida outra coisa vai vir primeiro, então a gente tem que ter essa noção de que nós somos humanos, nós não somos super-heróis, a gente tem limitações, né. Então essa questão do tempo família pra mim é uma coisa que pega. E aí esse ano também, né, eu tive o desafio, que muita gente vai pensar: "Nossa, que desafio", mas é que pra mim da questão de pedir ajuda, de delegar. Nesse ano eu estava trabalhando com o meu trabalho da internet, estava cuidando da casa, estava cuidando dos filhos, estava fazendo tudo, que muita gente faz, que é a realidade de muita gente. Mas chegou um ponto que pra mim não estava dando mais. E aí eu tive que abrir mão, que foi uma coisa muito difícil. Eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda, a minha personalidade é assim. Eu sou muito independente, autossuficiente, eu faço tudo sozinha. Então pedir ajuda é muito difícil, delegar é muito difícil, passar coisas que eu sei, né, que eu tenho essa coisa, né, ai, ninguém vai fazer tão bem quanto eu, insuportável. Mas eu tenho isso, assim, de que coisas que eu gosto muito de fazer, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. E eu me vi tendo que delegar essas coisas que eu gosto muito. Isso é muito difícil, é um desafio, mas me fez crescer muito também. Eu tirei um aprendizado muito grande, porque hoje eu consigo dar mais atenção para os meus filhos, dar mais atenção para o trabalho, porque eu tenho ajuda com a casa. Eu consigo trabalhar melhor, porque coisas que eu deleguei do trabalho me deixaram com mais tempo para dar atenção para aquilo que mais importa no trabalho, para aquilo que eu realmente preciso fazer, que ninguém pode fazer por mim e que antes eu não estava conseguindo fazer direito. Eu ouvi antes de começar o podcast ela mandando um áudio. Não, pode ir adiante que eu não vou conseguir verificar, então confio em ti, pode ir. Olha só que Gente, mudança, para eu hein? fazer isso não é fácil, porque eu realmente tenho um apego muito grande, né, com o meu trabalho, com aquilo que eu faço, uma preocupação. E também tem essa questão que eu tô aí trabalhando já faz anos, né, na minha personalidade de tem muita gente infinitamente melhor do que eu, que pode sim fazer aquilo que eu faço muito melhor. Então eu tenho que me colocar, eu gosto de falar, me recolher a minha insignificância e entender que tá tudo bem, que precisa e que é importante pedir ajuda. Então é isso aí que eu tô levando de 2024. O que que eu fiz, o que que tu fez bem esse ano que tu quer repetir em 2025? Tu tem resposta pra essa? Na ponta da língua? Olha, pedi ajuda, fiz bem, aprendi, tô aprendendo a fazer. Eu acho que a minha rotina, os meus bons hábitos, então o exercício físico, a alimentação saudável, a minha preocupação, o meu cuidado com essa questão dos hábitos, eu fiz bem, quero repetir. Eu sei que eu posso melhorar em outras questões ainda relacionadas a isso. Mas assim, se eu pudesse resumir tudo, porque eu acho que dá pra englobar tudo numa palavra: intencionalidade. Não que eu tenha sido incrível nisso, mas eu acho que eu já fui muito melhor esse ano e eu quero repetir no ano que vem e ser ainda melhor. Viver de forma intencional. De prestar atenção no que eu tô fazendo, sabe? E, e fazer essa análise. A gente já falou sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar que a gente é chato. Porque, nossa, tá sempre tendo que fazer análise e pensar e fazer reunião e colocar no papel. Mas é que isso é tão bom, porque é isso que faz a gente melhorar. Então, essa questão da intencionalidade é sobre eu prestar atenção naquilo que eu tô fazendo. Porque quando eu faço algo de errado, eu consigo perceber o que eu fiz, analisar o que eu fiz e, poxa, como é que eu posso fazer para não repetir isso? Quando eu fizer algo de bom, eu perceber, nossa, eu fiz algo bom. Por que que eu fiz isso? Como eu consegui fazer isso e como eu posso fazer para repetir isso? Então, o que eu fiz bem esse ano foi eu consegui fazer muito isso, mas não o tempo todo, porque é um exercício intenso e cansativo, de tu estar sempre presente no momento, então eu tenho muito a melhorar, mas assim, eu já sei que em anos passados eu
pensava zero nisso. E agora isso é algo que tá sempre ali no fundo da minha cabeça, sabe. Eu certamente quero ser ainda melhor nisso em 2025. Eu acho que esse ano eu consegui ser muito mais disciplinado com algumas coisas que eu estava falhando nos outros anos. Então, seja a questão Deus, por exemplo. Eu lembro que lá no início do ano eu disse, não, esse ano aqui eu vou estar presente nos grupos caseiros. E alguns momentos eu não podia, enfim, mas eu estive presente. Muito mais do que nos outros anos e estive presente do início até agora. Por exemplo, além disso, agora, final do ano, faz 2 meses que eu decidi, ok, não vou mais comer açúcar. E eu sempre mantinha isso por um período e depois saía. Enfim, 30 dias costumava ser a média, né? E agora já faz, sei lá, quase 3 meses, não tô nem mais contando. E tá ok, não sei até quando eu vou ficar, se vai ser pro resto da vida, se vai ser por mais um período, enfim. Mas faz quase 3 meses já que eu não coloco açúcar adicionado na boca e tem funcionado muito bem. Então isso me deixa feliz de conseguir ter colocado algumas áreas que costumava ser difícil de uma forma mais prioritária na minha vida. Ao mesmo tempo, por outro lado, o que eu noto foi que, por não ter mais um horário claro de trabalho, algumas áreas eu acabei negligenciando também. Então, desde 2018 até o final do ano passado, eu acordava às 5 da manhã. Agora eu não preciso mais acordar às 5. Então, também existia um pouquinho de intencionalidade nisso, do tipo, eu queria... Acaba que eu encontro meus amigos às vezes à noite, então eu queria poder dormir mais tarde sem ter aquela pressão de acordar às 5 da manhã no dia seguinte. Então, geralmente, eu vou acordar entre 5 e 6. Mas eu noto que essa flexibilidade também tirou um pouquinho daquele acorda, vamos. Às vezes eu acordo, tô com preguiça, fico me fazendo um pouco, às vezes não, com frequência. E esse é um dos pontos que eu definitivamente quero ajustar nesse próximo ano, enfim, de tá tudo bem eu ter tempo livre pra mim pra fazer alguma coisa aleatória, seja assistir vídeos bobos no Instagram ou o que for, mas que seja intencional, justamente. Então, nesse momento, por 20 minutinhos, eu vou fazer isso. Mas não que seja uma coisa onde eu me perdi, tô fazendo isso por muito tempo, enfim, de forma aleatória, sem pensar, sem querer. E eu noto como justamente de manhã cedo eu acabo gastando tempo em coisas que não precisa, demorando mais do que eu preciso para levantar. E eu poderia estar ou dormindo de verdade, descansando, ou estudando, ou fazendo alguma coisa. Então, acho que esse é um dos pontos que eu mais tenho a melhorar, que é otimizar ainda mais a minha rotina de forma mais intencional nesses momentos bobos do dia. Lá no início eu comentei sobre a questão de mudar de emprego e que foi algo que a gente refletiu por bastante tempo, né? E agora pensando de que, comentei em seguida relacionado a isso, de que não tome decisões impulsivas sem pensar, enfim. E de que justamente no caso do emprego é algo que muda muito. É algo que a gente não consegue reverter do dia pra noite, não é tipo assim, me dá o emprego de volta, deu, era isso. Uma das coisas que a gente conversa muito sobre também é a questão de onde a gente mora, se vai ser Porto Alegre pro resto da vida, se a gente vai se mudar. Enquanto a gente não tem consenso, paz e realmente bastante certeza, a gente se mantém por aqui. E eu acho que justamente existem algumas decisões de mudanças pro ano novo que podem ser muito grandes. Mudar de emprego é grande, mudar de casa é grande. Quer dizer, mudar de emprego é grande para algumas pessoas, para outras talvez não tanto. Mas outras coisas como ajustar a tua rotina para não gastar tempo de manhã se enrolando na cama, isso não é grande. Então, vale como reflexão o que tu pode fazer agora sem pensar muito, já faz. Só define e começa amanhã, não espera 2025, começa amanhã. Para já começar 2025 do jeito certo. Exato. Coisas maiores, inicia a reflexão, começa a conversar sobre. Então, formas de agir diferentes, umas tu vai ter que conversar e pensar e refletir, e outras tu pode já botar em prática amanhã. E tu já sabe o que é cada uma delas, então só faz. E agora vamos falar sobre metas, né, que é um tema muito forte para fim de ano, início de ano novo. Tu costuma fazer lista de metas pro ano? Eu já fiz, mas não. Mas se tu for parar pra pensar, a gente meio que estava fazendo umas metas aqui agora enquanto a gente conversava, né? Ai, do que eu quero ser, do que eu quero fazer, do que eu não quero Isso, mas é que eu fazer. não coloco na caixa 2025. Assim, Eu isso coloco na na caixa caixa vida. fazer agora, exato. Vida, tipo assim, é pra vida isso, não é pra Isso. um ano específico. Pro trabalho, a gente vai fazer metas. Mais do que meta, a gente vai fazer um calendário, na verdade. Mas muito mais porque existem datas ao longo do ano que a gente tem que levar em consideração pro trabalho, enfim. E tem Então, coisas no trabalho tu bem organiza, tu específicas que a gente planeja. precisa atingir, né? Isso, mas eu acho que mais do que eu atingir nesse caso é o planejado. Tipo, novembro existe Black Friday, então a gente tem que considerar como é que a gente vai lidar com publis desse período. Sim. Existem outras datas relevantes, como é que a gente vai lidar com isso? E mesmo planejamento, se a gente quer colocar tal coisa em tal momento, a gente tem que planejar isso antes.
Então, vai uma questão de planejar. Mas para mim, para a vida, no passado, eu já tive meta de fazer X dias de exercício, e não sou ao contrário, pessoas que fazem isso, tá tudo certo fazer. Mas para mim, a meta é fazer exercício sempre que eu posso. E para mim, isso já internalizou tanto que funciona. Não precisa colocar no papel. Isso, eu sei que se eu deixar de fazer, vai ser porque eu não pude, eu estava doente ou algo do tipo. Às vezes eu até penso, podia fazer alguma coisa de fazer o ano inteiro 365. Eu não ia fazer 270, eu ia fazer 365 daí. Mas daí eu não precisa. Aí não é algo que me... Eu achei legal a gente falar sobre meta, porque tem muita gente que gosta de botar no papel, né, metas. E eu também não tenho absolutamente nada contra isso. Eu coloco algumas coisas, mas parece que pela parte simbólica, sabe? De que, poxa, agora tá marcado aqui. E eu tenho muito isso, né, de cumprir. Eu funciono muito com objetivo, com meta, com day check. Isso é uma coisa que me ajuda a me manter em movimento. Então, pra mim, é legal ter isso. E eu sei que pra muita gente é assim também. E eu acho que, pra falar de meta, muito mais importante do que o objetivo em si da meta, né? Tipo assim, muita gente, né? Eu tenho certeza que tá ouvindo aqui quer emagrecer. Vai ter essa meta pra 2025. Só que quer emagrecer é uma coisa muito ampla, né? Então, eu vou dar umas 2 sugestões aqui sobre metas. Aí, se tu concordar, se tu discordar, tu deixa o teu ponto. Mas, pra mim, a primeira coisa é que a meta tem que ser específica nesse caso. Talvez tu discorde nesse ponto. Mas, tipo assim, quero emagrecer. Quero emagrecer é muito amplo, né? A gente já falou. Quero emagrecer quanto? Quantos quilos tu quer perder? Eu sei o que você tá pensando. Não, eu concordo contigo, não tô discordando, gente. Porque a gente tem aquele outro ponto, que o ideal seria, num cenário ideal, que tu se tornasse uma pessoa saudável, porque naturalmente uma pessoa saudável que se exercita e que se alimenta bem vai acabar perdendo peso, vai chegar num, né? A gente sabe disso. Mas ok, vamos tratar da meta do emagrecimento, vamos ser pragmático. Eu não acho a meta ruim, eu acho ela insuficiente. Que daí a gente entra nesse ponto. Eu quero emagrecer. Não, eu quero perder X quilos. Seja específica, porque emagrecer é muito amplo e aí também é importante saber o que acontece depois que tu emagrece. Então, isso é uma questão. Mas então tá, quero emagrecer 10 quilos. Mais importante do que eu quero emagrecer 10 quilos é aquilo que tu faz para chegar no emagrecer 10 quilos. Então, não adianta só tu ter a meta. Tu tem que ter o planejamento, o plano de ação para tu atingir a tua meta. Porque o que envolve conseguir emagrecer 10 quilos? Envolve tu te exercitar com constância, né? Ter ali uma frequência de treinos na semana. Envolve tu te alimentar direito. Envolve tu dormir bem. Para tu poder te alimentar direito, o que vai envolver? Vai envolver tu fazer um mercado direito, tu ter um plano alimentar, se tu tiver um nutricionista, tu ter na tua casa aquilo que faz sentido para tua alimentação, tu seguir essa dieta, tu fazer as tuas marmitas da semana. Então, o que acontece? Muita gente não consegue atingir suas metas. Uma das questões para a dificuldade de atingir a meta é que a pessoa só coloca a meta no papel, quer emagrecer. E aí ela botou no papel e pronto, parece que só colocar no papel é suficiente. Vai, vi sozinho, emagreci, botei no papel, emagreci automaticamente. Mas não é assim, tu tem que colocar o trabalho. E tu tem que saber onde colocar o trabalho. E por vezes é a falta de clareza do que fazer para chegar no objetivo que impede as pessoas de chegar no objetivo. Então, em se tratando de metas, essa é a dica que eu deixo para vocês. Sejam específicas na meta e tracem o plano de ação para que vocês possam saber dia após dia o que vocês precisam fazer para conseguir atingir esse objetivo. Porque senão vai ser mais um ano em que vocês vão chegar ao fim do ano, vão olhar para trás e ver, não fiz, né, não atingi nenhuma meta que eu tinha, porque eu desisti no meio do caminho. Até para falar sobre metas um pouquinho mais, agora eu pensei em um outro detalhe. De que, para mim, justamente, questão de alimentação, questão de exercício, é todo dia. Então, eu sei que como vai ser todo dia, se eu sair da linha, vai ser numa refeição. Não vai ser todo final de semana, vai ser numa refeição. E aí eu sei que vai estar tudo certo para os meus objetivos. Mas, justamente, se eu quisesse algum dia, ok, vou chegar no corpo dos sonhos. Eu vou ter a meta, corpo dos sonhos. Até tal momento do ano. E daí eu sei que até lá vai ter que ser muita disciplina, sem fugir em momento algum, para bater aquela meta. Depois eu posso definir, quero manter isso para sempre, ou agora que eu cheguei, tá ok, posso voltar a um normal. Dependendo disso, eu vou definir o que fazer depois. Então, por exemplo, recentemente a gente correu 48 quilômetros juntos, né? 24 cada um. E aí existia uma meta. Para chegar ali tinha que ter treino, tive que me disciplinar ao longo de algumas semanas, treinar 3 vezes por semana a corrida, para conseguir fazer essa corrida acontecer. Agora que completei a corrida,
Tá tudo bem, eu vou dar uma acalmada até entender. Eu vou querer agora fazer a maratona, vou querer fazer 42 ou vou querer fazer outra coisa? Então, acho que a meta vai fazer sentido em alguns momentos, mas ela em si só é insuficiente, como tu falou. Tu definir uma meta, mas tu não definir o que tu vai fazer para atingir ela, não adianta. E se tu não souber o que tu vai fazer depois de atingir ela, também não resolve tanto. Então, é É legal ter muito essa mais sobre o clareza. plano em si, muito mais sobre o plano, sobre aquilo que tu faz do que sobre aquele objetivo final, né? É sobre o que tu tem controle, né? Tu não tem controle sobre o perder X quilos. Tu tem controle sobre o comer direito e te exercitar. Exato. Então, Uma das metas que eu tinha para esse ano era me manter me arrumando para trabalhar em casa. Porque segue trabalhar linda todos os segue linda, dias. maravilhosa, todos os dias arrumada. Nem sempre no horário que eu gostaria, mas todos os dias, em algum momento, eu vou conseguir parar para me arrumar, porque a vida é assim, né? Porque eu trabalho de casa. Então é muito fácil a gente trabalhando de casa, a gente ficar mais relaxada, passar de pijama ou com uma roupa rasgada, porque, ai, tá em casa. Mas eu já entendi que pra mim, pra minha produtividade, faz toda a diferença se eu me arrumo, pra forma como eu me sinto, como eu trato as pessoas, pro meu trabalho, pra tudo, influencia se eu tô arrumada. E de exemplo para as crianças. Exatamente. E o me arrumar não significa, nossa, tá toda emperequitada, toda cheia de coisa, né? Pra mim, significa eu vestir uma roupa que é bonita, que é confortável, que eu me sinto bem e que se eu precisar sair de casa eu tô pronta. É sobre isso. Tem gente que vai, só eu pentei meu cabelo. E tá ótimo, né? Fazer aquilo que tu te sente bem. E aí, pra atingir essa meta, a Insider esteve comigo durante todo esse ano, né? Todos os dias, praticamente, porque eu tô sempre de Insider. Se não é a roupa toda, é pelo menos a calcinha e sutiã. Dando detalhes, porque tu também pode falar, né? Já faz uns 3 anos de Insider, né? Já faz uns 3 anos de Insider. E a Insider tá sempre com a gente, né? Todos os dias facilitando esse processo de eu me arrumar, de vestir aquilo que me deixa confortável. E de eu poder usar as minhas roupas sem medo. De eu saber que eu vou chegar ao final do dia toda suja. Eu vou botar minha roupa pra lavar e ela não vai estragar, porque ela dura, porque ela tem tecnologia, ela é feita de um material que vai fazer ela durar por muito tempo. E pra mim, que sou mãe e que uso as minhas roupas de verdade, tô sempre repetindo roupa, isso é muito importante, né? E por muito Então, tempo a Insider foi parceira da Vanessa e eu dizia, vai ser minha parceira um dia também. Agora estamos aqui, né? Primeira parceira oficial do podcast. a Insider tá com a gente. Inclusive, pra quem tá vendo a gente pelo YouTube, a gente tá toda de Insider. Literalmente todo, o tempo inteiro utilizando cueca da Insider. Só tenho cuecas da Insider, são as melhores de todas. Tô com a minha Tech T-shirt Edge, que é muito boa. E também, recentemente, comecei a utilizar outras roupas da Insider. Agora tenho bermuda da Insider. A calça deles é muito boa. Eu adoro, eles têm tanto a calça, a jogger deles, que é muito legal, mas também tem a Future Form, que é uma que, assim, eu uso pra sair. É a Ela que tu tá usando É a que eu tô agora, usando né? agora. Ela é toda arrumadinha, assim, mas ela é muito confortável. E é muito bom. Então, desamassa no corpo. Se tu é como eu, que costuma chegar em casa e jogar a camiseta longe, Aham. ajuda, porque ela vai parecer nova depois. Quando eu digo para as mulheres que, olha, esse é um presente ótimo pro marido de vocês, é disso que eu tô falando. Porque o homem, né, não cuida muito, né? Deixa lá de qualquer jeito. Então é bom que tu sabe que ele vai só botar a camiseta, vai botar sua tech t-shirt e vai estar funcionando ali maravilhosamente bem. E temos cupom de desconto. Temos cupom de desconto, Vida Sob Controle 15, para vocês comprarem na Insider em todo o site. Inclusive as roupas fitness deles. São maravilhosas, tem bolso pra gente que vai correr ou que vai pra academia, que tem chave do carro, que tem um monte de coisa pra botar. O bolso deles funciona muito bem. Sem querer dizer nada, mas falando de Natal e Ano Novo, parece um ótimo presente de Natal e também para começar o ano com o guarda-roupa Pra novo, família bonitinho, toda, né? pra família toda, né? Que tem pra mulher, tem pro homem, então deem uma olhada lá no site que eu tenho certeza que vocês vão curtir muitas Se peças. tu não conhece Insider, essa é a hora. Se tu já conhece, essa é a hora de utilizar o nosso cupom. Exatamente. Então, agora que a gente falou de meta, a gente pode falar sobre rotina e hábitos, né? Que é a nossa raiz, né? De onde saímos, de onde viemos nessa internet para falar sobre, que a gente gosta muito dessa temática. E é muito importante a gente ter uma rotina que colabora para a realização das nossas metas, né? Sim. E justamente a gente fala de rotina o tempo inteiro e eu costumo sempre comentar que muita gente confunde algo que eu confundi por muito tempo também, de que rotina é ruim, rotina é chato. Recentemente eu vi a Vanessa fazendo uma live sobre rotina e uma menina comentou de que, mas eu gosto de fazer alguma coisa diferente todos os dias, rotina é muito chato, eu não gosto disso. E justamente existe essa confusão, porque rotina é chato quando a rotina surgiu na tua vida sem tu perceber. Caiu na rotina, né? Cair na rotina é chato. Agora, definir a tua rotina, pelo contrário, definir a tua rotina é a melhor coisa que tu pode fazer. Porque aí tu vai entender o que eu quero fazer, o que faz sentido pra mim, o que eu gosto de fazer, o que vai me levar onde eu quero chegar. E aí tu vai definir uma rotina em cima disso.
Claro que nem sempre tu vai conseguir colocar tudo que tu quer nessa rotina, faz parte da vida, e aí a gente tenta não sofrer com isso, só aceitar. Mas tu vai montar uma rotina de acordo. Então, isso vai te permitir chegar onde tu quer chegar. Hoje, justamente, no meu caso, eu não abro mão dos meus treinos. Eventualmente eu abro, sim, eventualmente não consegui. Especialmente quintas-feiras, tem algumas funções a mais com a Sara. E às vezes na quinta eu não consigo. Tá tudo bem. Eu sei que de sábado até quarta eu vou ir. E na quinta, se der de tarde, eu vou dar um jeito de ir também. Então tem o meu treino ali de manhã. E a questão de alimentação. A gente tem nossa comida, segunda a sexta é muito repetitiva, muito parecida. E tá tudo bem, porque é assim que funciona. Sábado e domingo a gente tenta inovar, mas sempre se manter dentro da nossa dieta. E trabalho, a gente tem nossos horários de trabalho, a gente tem nossos horários de fazer as coisas que a gente quer. Leitura, a mesma coisa. Tempo junto, a mesma coisa. Tempo com Deus, a mesma coisa. Então a gente tenta entender nossas prioridades, colocar dentro das 24 horas que nós temos. E aí as coisas acontecem. As coisas acontecem. Quando a gente olha pro ano e a gente vê que a gente progrediu, foi porque a gente colocou tempo na nossa rotina. Se eu falei mais cedo de que em algumas áreas eu queria melhorar, por exemplo, questão de estudo, é por quê? Porque eu acabei negligenciando isso. Não entrou na minha rotina. Exato, por vezes a gente não atinge metas justamente porque os nossos dias não estão organizados para que seja possível a gente realizar as nossas metas, né? Então, por isso que é tão importante tu parar, tu analisar, tu colocar no papel, tu ter esse momento realmente de reflexão. Porque caso contrário, vai ser que nem a música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tu não tá vivendo com intencionalidade, tu não E tá. muita gente vê isso como algo bom, mas eu não vejo isso Eu não como vejo algo como bom. isso é algo bom, porque daqui a pouco essa pessoa que não pensa em nada, que tá só sendo levada pelos dias, ela vai parar em algum momento, ela vai olhar pra trás, ela vai se perguntar onde é que eu tô, como foi que eu cheguei aqui, o que que eu tô fazendo da minha vida. Ela vai se questionar em algum momento. Porque quando tu não pensa sobre nada do que tu tá fazendo, os teus dias são tipo assim, uma bola de neve que tá só acontecendo, E tu vai pagar o preço. tu vai pagar o preço disso. Então, essa questão da rotina ela é muito importante por isso. E por vezes a rotina não vai ser super prazerosa e super incrível e super, nossa, que delícia que têm sido os meus dias. Porque, um, vida adulta, seja bem-vindo, a vida é assim. E dois, a vida é feita de fases e vai ter fases, como a gente comentou, que tu vai precisar dar mais atenção para uma coisa, energia em outra coisa. Vai ser cansativo, vai ser puxado, vai ter parte da tua vida que tu vai precisar trabalhar muito mais horas e vai ter que dar menos atenção. E tu não queria que fosse assim, mas tu entende que nesse momento precisa, porque se não for assim não vai dar. E tá tudo bem. Então, ter uma rotina, e o que que é a rotina? A rotina é aquilo que tu faz, né? É uma repetição, uma sequência de atos que a gente repete. Então, por isso que a gente fala, rotina da manhã, rotina da noite, o ritual e tal. Essa sequência de ações, essa sequência de hábitos que tu tem, que formam um momento, uma parte do teu dia, o teu dia inteiro. E aí, tu ter uma organização disso é muito legal. Muita gente não consegue ter tempo para si porque não organiza a sua rotina. A gente sabe que tem realidades diferentes. Tem o pessoal que acorda às 4 da manhã para 5 tá no ônibus, pra chegar às 8 no trabalho. A gente sabe que tem isso. Mas a gente sabe também que tem outras pessoas que têm oportunidade e disponibilidade de tempo de fazer diferente, que até gostaria de fazer diferente, mas não faz porque não se organiza e porque não tem disciplina. Então, poxa, Vanessa, não tenho tempo para mim. Hoje, para eu ter tempo para mim sozinha, porque estar sozinha é uma coisa que eu preciso, que eu valorizo muito, que é a necessidade básica para mim. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso acordar às 5 da manhã, quando tá todo mundo dormindo. Isso vai funcionar para todo mundo? Todo mundo tem que fazer isso, é obrigado a fazer isso, e só assim vai ter sucesso na vida? Óbvio que não, pelo amor de Deus. Tu pode dormir e faz sentido para ti, dorme, porque dormir é muito bom. Mas para mim, acordar às 5 da manhã é o que funciona, faz sentido. Porque daí eu tenho tempo para eu acordar com calma. E tá tudo bem, às vezes tu dorme até 7. É, E aí tá e aí tudo não certo. tem ninguém berrando, não tem ninguém me pedindo, ninguém me chamando, eu consigo ir lá fazer as coisas na minha velocidade, leio meu livrinho com calma, faço meu devocional na santa paz de Deus. Aí vou pro meu treino e ponto. Aí eu tô pronta pra começar o dia, pra ser atropelada, pra ouvir grito, pra aquela loucura toda, porque eu já tive o meu momento. Porque eu sei que durante o dia eu não vou ter esse momento, porque durante o dia eu tenho outras prioridades, eu tenho o trabalho, eu tenho as crianças. E quando eu aceitei isso, se eu quiser ter tempo pra mim, se eu quiser me arrumar, se eu quiser treinar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acordar às 5 da manhã. Acordar antes da minha casa acordar antes das pessoas começarem a me mandar mensagem no WhatsApp, pra eu poder fazer o que eu quero fazer. Inclusive, o nome do podcast Vida Sob Controle vem muito daí, né? Exato. De que a ideia é que existem coisas que nós podemos assumir o controle da nossa vida e aí a gente assume.
Então, ter uma rotina é parte das coisas que tu pode, de fato, ter controle na tua vida. Isso não garante, no entanto, que teus objetivos vão ser atingidos, né? Não é porque tu teve uma rotina de trabalho duro que tu vai crescer no trabalho. Mas, se tu não tiver o trabalho duro, tu certamente não vai. Exatamente. Não é porque tu teve uma rotina de vida saudável que tu vai viver para sempre. Mas se tu não tiver, é muito mais provável que alguma coisa de errado vai acontecer. Tu pode não ter uma rotina de alimentação, comer o que dá vontade todo dia, etc, etc. Mas eventualmente a conta chega. E aí talvez tu seja forçado a ter uma rotina de alimentação. E aí forçado. Tu pode ter uma vida onde exercício não é prioridade, não é importante, mas eventualmente talvez tu vai ser forçado a colocar o exercício ali. Ou pelo contrário, talvez tu vai querer se exercitar e tu não vai conseguir. Porque por muito tempo tu negligenciou isso. Tu pode não colocar trabalho ali no meio como prioridade e talvez, eventualmente, o trabalho seja tudo que tu queira, porque tu não focou nisso. Então, vale a reflexão, né? Que bom seria, Vanessinha, se houvesse um curso sobre rotina, né? Do nada. Que bom seria. Tu já pensou nisso? Mas que bom então que é, né? Na realidade, não seria que bom que é que existe um método chamado rotina definitiva, que é o sério? meu método, é sério, o meu método com 10 passos para tu desenvolver, para tu criar uma rotina que se adapta à tua realidade, que funciona para ti, de acordo com a tua vida. Não é sobre a minha vida, sobre o meu estilo de vida, não. É para criar uma rotina que funciona para ti, dentro daquilo que tu quer, desenvolver as tuas prioridades, para que tu possa ser a pessoa que tu quer ser. Eu gosto muito da frase: tem a rotina que te faz ser quem tu quer ser. Porque, de fato, aquilo que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, é aquilo que faz a gente ser quem a gente quer ser ou quem a gente é. Seja a gente querendo aquilo ou não, né? Quem a pessoa que tu é agora é quem tu quer ser ou é um acidente? Né? Foi uma consequência de coisas aí que tu não pensou. Então, se tu quiser uma ajuda para desenvolver essa rotina, para criar uma rotina, entender quais são as tuas prioridades e especialmente como manter essa rotina e ajustar essa rotina, porque a gente está sempre fazendo ajuste na rotina, porque a vida muda. Eu tenho um método que chama rotina definitiva. Então a gente vai deixar o link aí para vocês darem uma olhada. Que incrível. Eu pensei num curso agora, tu já tem Eu ele. já tenho ele, né? Quem diria? Então a gente pode resumir, João, que é importante para a chegada de um novo ano a gente fazer uma análise daquilo que passou, do ano que passou, certo? Certo. E aí essa análise a gente pode pegar perguntas na internet, né? Google, me dê sugestões de perguntas para que eu possa analisar o meu ano que passou. Desenvolver as nossas metas, mas mais importante do que a meta em si, que tem que ser específica, desenvolver um plano de ação para essa meta. O que eu preciso fazer todos os dias para conseguir atingir essa meta. E junto disso, né, que está ali no fazer todos os dias, é ter uma rotina que esteja de acordo com os nossos objetivos, com aquilo que a gente quer para esse novo ano, para a pessoa que a gente quer ser. Concordo. Posso trazer mais coisas? Claro, com certeza. Eu fugi da tua lista de 3, porque não vai ser mais dicas, vão ser coisas aleatórias que eu tô refletindo aqui enquanto a gente fala. Eu adoro fazer essas análises, porque a Vanessa sabe que eu sou meio filosófico às vezes, né? Fico filosofando sobre as coisas, refletindo. Então, uma das coisas que eu tenho muito que melhorar nesse próximo ano, por exemplo, Vanessinha, é nos nossos podcasts ficar menos sério, né? Tá na minha meta pra 2025, o pessoal pega no meu pé que às vezes tem a câmera em mim, a Vanessa tá falando e eu tô com uma cara muito séria. Aí eu fico toda preocupada. Será que eu tô falando uma besteira tão grande que esse homem tá me olhando desse jeito? Porque eu tô refletindo, pensando sobre. Não, mas... agora falando sério. O que acontece é que uma das coisas que eu gosto de fazer é meio que uma timeline do ano, né? Uma timeline do passado. O que foi acontecendo. E eu queria voltar a um dos pontos que eu trouxe lá no início e incentivar novamente as pessoas a isso, porque eu noto pra mim como isso mudou minha vida gritantemente, que é o sair da zona de conforto. E, inclusive, Vanessinha, a gente ia fazer um episódio sobre isso, a gente vai fazer um episódio sobre isso agora, porque isso é um ponto para um episódio inteiro. Mas de que é muito normal a gente acabar passando nossos dias fazendo coisas que a gente olha pra trás e esqueceu, né? O que eu quero dizer com isso? Quantas horas do teu dia tu gastou vendo séries? Quantas horas do teu dia tu gastou jogando videogame? Tu gastou no Instagram? Fofocando sobre a vida do outro. Fofocando sobre a vida do outro. E tu olha pra trás, se tu gastou muito tempo fazendo isso, tu vai ter pouquíssimas memórias do teu ano. Porque tu gastou muito tempo fazendo isso. Agora, vamos pegar o trabalho. Se tu trabalhou realmente duro, te puxou, tu teve, seja uma promoção, tu entregou um projeto, tu montou teu negócio,
Tu mudou de um emprego pro outro, tu fez alguma coisa. Aí tu vai olhar e diz, nossa, que legal, olha o que eu fiz. Às vezes deu errado, mas talvez tu vai te orgulhar de ainda assim ter tentado. E aí tu vai tentar de novo, enfim, tu vai fazer alguma coisa. E justamente ser consciente em relação a não cair na rotina, né? Porque até esses dias eu falei sobre a questão de casais. E não, mas toda noite a gente tem nosso tempo junto. Assim, mas tá toda noite, senta no sofá, fica só vendo um filme. Então vocês estão juntos fisicamente, apenas ali sentados pertinho um do outro. Vocês não estão juntos de verdade, né? Conversando, trocando ideia. E essa intencionalidade em relação ao uso do tempo, essa intencionalidade em relação ao uso da vida, né? Viver a vida de uma forma realmente intencional faz toda a diferença. E muitas vezes no passado, já há alguns anos, lembro que eu olhava para trás e eu me sentia frustrado, que tá, eu acordava, eu ia pro trabalho, trabalhava, voltava para casa, era sério o tempo inteiro, 5, 6 episódios por noite, comendo mal, dormindo mal, zero exercício. Aí terminava o ano, eu olhava para trás e eu, tá, talvez no trabalho tinha acontecido alguma coisa, porque no trabalho eu tinha que ser intencional, né? Caso contrário, não tinha mais trabalho. Mas era isso. E hoje, pelo contrário, a questão de justamente ter alguns objetivos, ter algumas questões específicas, acabam que ao final de um ano, ao final de um intervalo de tempo, eu olho, cara, olha que legal tudo que aconteceu. Mas isso foi porque a gente se desafia, foi porque a gente é intencional, porque a gente realmente pensa o que a gente quer fazer, onde é que a gente quer chegar. Nem sempre as coisas vão dar certo, muitas vezes não dão. Nem sempre as coisas vão ser como a gente planejou. Muitas vezes elas não são. A nossa questão profissional de trabalhar junto é um exemplo. A gente resolveu fazer isso ali finalzinho de 2023. 2024 eu comuniquei o meu chefe anterior e nós íamos fazer isso porque nós tínhamos algumas ideias profissionais de trabalhar junto que iam dar muito certo. Acontece que ao começar, outras coisas deram muito certo e aquelas lá ficaram de lado. A gente vai começar a dar atenção para elas agora no final do ano. Porque outras coisas andaram e teve a questão das enchentes, enfim. Então, nem sempre as coisas vão sair como tu planejou. E tá tudo bem, a questão de tu te manter em movimento, a questão de tu te manter buscando alguma coisa, progredindo, enfim. E sempre também lembrando das prioridades, né? Então, a gente fala muito que não adianta a gente, no nosso caso, ao menos, não adianta a gente focar total na questão profissional e negligenciar a questão Deus, questão família, questão filhos. Então, ter isso com clareza também. Mas a mensagem é: se desafiem, sejam intencionais, busquem realmente montar uma rotina que faça com que vocês tenham mais chance de ir adiante e controlar o pouquinho que vocês podem controlar da vida de vocês. Eu vou finalizar com algumas questões aqui. Primeiro, eu assisti um podcast esses dias que foi muito interessante. Assim, a coisa que mais me marcou desse episódio foi que ela estava sendo entrevistada e ela comentou que ela já é faixa preta numa arte marcial, mas que na família dela agora eles têm um combinado que todo mundo vai chegar numa faixa preta. A Fabi do Caio. A Fabi do Caio, no podcast com o Joel, que ela fez. Muito bom esse episódio, inclusive. E só que ela já é faixa preta. Ela falou, tá, mas eu já sou faixa preta. Daí o combinado deles foi que ela ia ter que começar do zero também, numa arte marcial, para ela poder passar pelo mesmo processo que tanto ela, quanto o marido e quanto os filhos estariam passando. E aí, poxa, ela já é faixa preta. Ela ia ter que começar do zero numa outra arte marcial, sendo que ela já tá lá no super nível de outra, né? E aí o que ela falou que me marcou muito foi que para ela chegar nessa faixa preta vai levar 10 anos. Pô, 10 anos trabalhando pela faixa preta. Só que 10 anos vão passar de qualquer jeito. Como é que ela quer terminar esses 10 anos? Como é que ela pode terminar? Ela pode terminar esses 10 anos com uma faixa preta ou sem uma faixa preta. Faixa preta na Netflix ou faixa preta em jiu-jitsu? Exato. Aí ela escolheu, ok, vou ser faixa preta em jiu-jitsu então, né? Já que 10 anos, 5 anos, 1 ano, o tempo vai passar de qualquer jeito. Como é que tu vai escolher que o tempo passe? Ao fim desse tempo, né? Daqui 5 anos, daqui 1 ano, quem tu vai querer ser? O que tu vai querer ter feito? É que eu comentei mais cedo, né? Quantas vezes tu olha pra trás e pensa, se eu tivesse começado isso lá atrás. Só Então, começa logo, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E aí vamos finalizar com aquelas clássicas, né? Ai, porque eu espero que o ano novo me traga. O ano novo não te traz nada. Não vai trazer nada, não espere nada de 2025. Se alguém espera alguma coisa de alguém nessa equação, é o ano que espera de ti. Não tu que tem que esperar do ano, porque quem vai fazer é tu. O ano não faz nada. nossa, o que 2025 espera de ti? É, o que Uau. 2025 pode ser o título desse episódio. Olha ali. Mas é porque, assim,
se tu for parar pra pensar, é só uma continuação, né? Porque tem ali a magia, a virada do ano, os fogos, o champanhe, um beijinho, família, feliz ano. Mas passou 31, acabou, virou janeiro. Assim como chegou 30 de novembro, tem o Não, dia 1º de já dezembro, começa tudo errado, né? Virada de ano, tu vai dormir tarde, bebe álcool, já come tá mal. tudo errado. Não, gente, as brincadeiras à parte, é só uma continuidade. Eu entendo a magia, eu entendo o que tem e, de fato, eu também me sinto motivada por isso. Mas se a gente for ser racional acerca disso, é só a continuidade. Então vamos, né? O ano virou e vamos fazer o melhor. Mas tem um ponto importante aqui que daí as pessoas talvez vão me criticar. Eu muitas vezes criticava esse ponto e hoje mudei de ideia. De que justamente, ai, João, mas é um exagero, por que que tu não pode na virada de ano celebrar, te permitir? Tu pode, tu faz o que tu quiser. Mas hoje justamente eu penso, cara, se eu passei o ano inteiro focado, querendo comer direito, treinar, fazer as coisas, enfim, que me levam pra onde eu quero ir, por que que na virada de ano agora eu vou fazer diferente disso? Porque é a virada de ano. Por que que no dia 1º eu não posso começar querendo acordar cedo e treinar? Eu tenho que virar e encher a cara de madrugada e ficar fazendo festa. Ah, mas é só na virada de ano. Tá, mas se eu sou feliz comendo direitinho, tendo uma refeição boa, Exato. não enchendo a cara, tá errado? Não tá errado. Então é algo que a gente já começou a fazer de que, ok, a gente vai ter nossa ceia de ano novo? Vamos ter. A gente vai comer comida boa? Vamos comer. A comida boa vai ser a mesma comida boa de 5 anos atrás? Certamente não vai ser. A quantidade de álcool consumido vai ser igual a de anos atrás? Com certeza absoluta não vai ser. A gente vai dormir tão tarde? Não. Certamente Por favor, não. meia-noite 1. Beijinho pra todo mundo, feliz ano novo, ó. Fui pra cama dormir. Se é que foi até meia-noite 1, às vezes termina antes já. E no dia seguinte é mais um dia que a gente vai querer fazer as coisas que a gente gosta, porque a gente gosta de fazer essas coisas. E essa claro, rotina foi construída porque faz sentido pra gente agora. Mas foi com o tempo que a gente começou a apreciar isso. E deixar claro de que se tu faz absolutamente todo o contrário do que a gente faz, tá tudo bem. Não é que a gente tá certo, que tu tá errado, Eu não né? tô te julgando, tô justamente falando que isso eu mudei Pra de nós, ideia ao né? longo do tempo. Isso é pra nós. E aí cada um faz aquilo que se sente confortável, se sente bem. Porque daí também tem um ponto. Ai, vou me permitir. Aí vai lá e se permite. Aí depois, como ela fica se sentindo? Horrível. Porque se permitiu, mas a ideia não era se permitir? Pense sobre esse assunto. Pense sobre isso. Porque o que que tu vai te sentir depois que tu te permitir? Se tu vai te permitir, te permite com a consciência. Tipo assim, ok, eu escolhi isso, então eu lido com as consequências. E tá ótimo. O problema é tu te permitir. Aliás, não é nem isso. É tu cobrar que os outros se permitam. E aí lá na tua permissão, depois tu fica sofrendo e te sentindo mal e tu te cobra. Não, Nossa, e tem a falácia essa do foi equilíbrio, longe. né? De que muitas vezes a gente tem essa questão de, te permite, mas tem que ter equilíbrio, mas tá tudo bem, é só nesse dia. E sim, se tu quer fazer desse jeito, beleza. Mas se tu quer chegar em algum lugar, geralmente não vai E ser também desse não é jeito. obrigatório, não precisa se forçar a equilibrar, a se permitir só porque alguém disse que tem que. Não, cada um tem que fazer o que quiser e lidar com as consequências. Isso é que É a vida eu adulta. muitas vezes parecia sentir, sofrer, enfim, me sentir cobrado, julgado. Porque, mas como é que te permite, João? Não, mas que exagero. Tipo, não, se eu quero ser exagerado, deixa eu ser exagerado. Tá tudo bem. Me permita. Então, vamos lá, gente. Pra finalizar, mais do que esperar por 2025, comecem agora. Porque o ano tá aí ainda, os dias continuam, a vida continua. Então não precisa esperar pra 2025, porque 2025 eu vou. Não, em 2024 tu já pode. Tá liberado. Eu tô aqui, ó, te dando o aval, a permissão de tu começar já. Que tu não precisa esperar pro 2025. Eu sei, de novo, que existe a magia, a motivação e tá ótimo, aproveitem disso. Mas por que esperar? Faz agora, começa agora. Ai, porque segunda-feira começa na academia. Não, começa agora. Começa hoje. Hoje é segunda, não, começa amanhã, terça, só pra tirar o simbolismo da segunda-feira. E começa, só começa, faz logo, não espera. Porque enquanto tu tá sempre esperando pela segunda-feira, pelo ano novo, por alguma coisa acontecer, tu não teve mudança nenhuma na tua vida. Tu continua a mesma coisa e tu provavelmente vai acabar desistindo no meio do caminho. Tu vê que a mudança é verdadeira, ela é real e ela provavelmente vai permanecer quando tu entende que agora é a hora de começar, que eu não preciso esperar por nada. Posso discordar do que eu falei mais cedo? Ai, Jesus, vai. Mas a gente termina logo. De que antes eu falei sobre metas, né? Existem alguns momentos que às vezes as metas podem ajudar. Por exemplo, a questão de aproveitar a motivação que eu espero que tu esteja sentindo agora de mudar de vida e justamente começa amanhã, não espera para o ano que vem. Dando um exemplo nosso em relação à corrida. Chegou um momento que, tô desafiado com a corrida, vamos correr.
que eu fiz? Vamos escrever na prova da meia maratona. Porque daí eu sei que vou ter que treinar para fazer meia maratona. Não é brincadeira. E agora eu tô considerando eu também ir pro jiu-jitsu. Não bati o martelo ainda, mas estou analisando se eu vou ter que abrir mão da corrida, não vou, como é que eu vou fazer para achar... Mais uma moda. Para achar o que eu vou fazer ali, enfim. Se eu decidir fazer, eu não vou esperar para ano que vem. Porque se eu esperar para ano que vem, o que vai acontecer? A gente vai viajar agora, vai encontrar família, vou mudar de assunto. Quando eu vi o esquecido jiu-jitsu, já em fevereiro não fiz nada. Ao passo que se eu decidir fazer, eu vou começar a fazer já essa semana, semana que vem. Pode ser só 1 ou 2 aulas até a gente viajar, tá tudo bem. Porque quando eu voltar, já vou estar matriculado, vou seguir, já vou colocar alguma meta ali no meio como desafio. E aí, justamente, essa meta é aquela meta que é só para me manter constante fazendo, só por causa disso. Perfeito. E é isso aí, mudando de opinião ao longo de 45 minutos. E, gente, isso é muito bom, mudar de opinião, inclusive, é uma coisa muito importante e saudável. Foi isso para o nosso episódio de hoje. Contem aí pra gente nos comentários quais foram as reflexões de vocês. O que vocês acharam do que vocês ouviram aqui, né? Se vocês curtem fazer meta, se vocês não são da meta, se vocês deixam a vida levar vocês. Não esqueçam de conferir os links que a gente vai deixar, que eu descobri que agora no Spotify também dá para botar link. Eu não sabia disso antes. Então vai ter link lá para vocês das nossas redes sociais, da Insider para vocês fazerem as compras, o cupom de desconto. Do Rotina Definitiva. Do Rotina Definitiva também, para quem quiser organizar sua rotina para 2025. Curtam esse episódio, tanto no YouTube, no Spotify, se inscrevam no canal, compartilhem com quem precisa ouvir isso aqui também. E era isso, né? E era isso. Tchau, tchau. Até mais.